Eu, Tomodachi, Daijoubu Kai. Então hoje vamos falar sobre o filme do estúdio Ghibli, O Menino e a Garça. Como tá aí? Antes de tudo, o filme vai estrear na Netflix 7 de outubro, né? Eu vi de outras formas, mas eu vou ver de novo na Netflix, tá? Então, isso aqui é pra quem já tenha visto o filme, ou se quiser ver depois e entrar aqui. Caso queira ver antes, na descrição tem o link do meu vídeo. Na descrição tem o link do meu grupo do WhatsApp, que eu mando pra vocês. Beleza? Vamos então ao vídeo. Então começaremos com um nome, né? Porque... mas o nome é Menino e a Garça. Errado. Pelo menos aqui no Ocidente é Menino e a Garça, né? Mas no... Em japonês, o nome original dele é Kimitachi wa Dou Ikiruka, né? Seria mais ou menos como vocês vivem, né? Que esse nome vem do livro... Desculpa. Esse nome vem de um livro que o Hayao Miyazaki usou como inspiração para o nome. Tem algumas semelhanças, algumas coisinhas utilizadas no filme que também estavam no livro, mas ele não adapta exatamente, né? Aqui ele pegou mais um nome. E este livro aparece no filme, bem aqui nessa cena. Enfim, vai estar aparecendo. Aí ele é mais por causa disso o nome do filme, né? Mas tem certas semelhanças, como eu falei, do livro, que é que o protagonista é um garoto jovem, né? Ele também meio que recebe aqui no filme, por causa desse livro, né, para quem assistiu, mais ou menos por causa desse livro que ele decide seguir a jornada que leva... Essas coisas eu não quero dar spoiler aqui, é mais para quem viu o filme que quer ver algumas referências aqui, né? E vai seguir na jornada, né? No livro ele recebe um texto, um caderno, que era do tio do protagonista do livro, né? E aí vai seguindo a jornada e os acontecimentos, né? Então tem essas pequenas semelhanças, mas não é o foco. Assim, é mais um nome que eu acredito que o Hayao Miyazaki gostava muito desse livro, né? Então ele colocou isso, né? Ele quis colocar isso porque ele gostava bastante. Falando nele, uma outra referência, né? O Hayao Miyazaki é do pai do protagonista, que é Mahito, né? Que é muito parecido com o pai do Miyazaki, que também trabalhava com engenheiro aeronáutica, né? Ali o pai do Mahito é o diretor ali, onde faz a parte de cima ali dos aviões, né? Aquela parte de vidro ali e tal, né? Pro piloto ver, né? Que eu não lembro o nome, não sei porque eu não consigo lembrar o nome disso. Não consigo lembrar o nome disso. Enfim, vai aparecer o que é e quem souber, fala aí. Falando do nome do garoto, tá vendo que é dito que o nome, né, que é escrito assim, Mahito, é de tipo homem honesto, né, pessoa honesta, sincera, né, até fala isso é bom pra ele, né. E eu me lembrei do personagem de Jujutsu Kaisen, que chama Mahito também, que faz até sentido, né, com isso, que tipo, ele é um vilão, mas essa parte do ser honesto, ser sincero, seria a sinceridade com os sentimentos ali do Mahito, que ele é uma maldição. E lá tem até ver o grupo dele, fala que as maldições são mais humanas, porque eles são, como eles nasceram dos sentimentos dos humanos, eles têm essa sinceridade em sentir mesmo o que eles querem sentir. Só uma coisa aleatória que eu coloquei quando eu tava pensando sobre isso, veio na minha cabeça. Agora sim a parte principal do vídeo, que é mais a parte histórica agora, cultural e histórica aqui. Principalmente a parte histórica. Agora, que eu tava começando o filme, né, tem sirene ali tocando e tal, mostra as casas. Aí eu fui ver, eu tava vendo, falei, as construções aqui parecem o período Edo. Será que se passa no período Edo? Quando eu fui assistir, eu não sabia nada do filme, nada, só sabia que tinha uma garça. Eu falei, pô, será que é no período Edo? Aí eu vi um cara com uma roupa um pouco mais ocidental, né, eu falei, não, será que era Meiji, né, que é depois da Edo?
Aí depois tava vendo uns tanques, um negocinho, eu falei, pô, será que era Taisho? E mais ou menos quando começou a ter carros, essas coisas, falou em guerra e um Taisho, Showa. Aí fui ver depois, durante a guerra, falei, esses aviões, falei, deve ser Showa, fui pesquisar, realmente espaço não era Showa, na época da Segunda Guerra Mundial. Então meio que, e no final do filme, eles retornam pra Tóquio, né, eles saem de Tóquio, vão pra outro lugar ali, né, aí, mais ou menos nesse meio tempo aqui, eles voltam pra Tóquio quando acabou a guerra. Nesse meio tempo se passaria o Túmulo dos Vagalumes, né, que eu ainda não vi, eu vou ver, eu sei que eu vou chorar, o pessoal fala que é muito triste, eu sei que eu vou chorar. Então seria ali no meio, né, o universo compartilhado aí do Estúdio Ghibli, tipo a teoria da Pixar. Enfim, agora, nossa, divaguei muito. Voltando aqui, essa parte histórica aí se passa na Era Showa, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Aí aqui é uma parte cultural que envolve bastante coisa, que é a garça. Porque tá a garça ali, o que simboliza a garça, cultura japonesa. Fui ver bastantes significados aqui. Primeiro de tudo, que em inglês, diminuindo a garça, tá usando ali pra garça o nome heron, acho que fala em inglês, não sei, com H assim, né? Só que também tem crane pra garça. Se alguém aí souber a diferenciação desses dois tipos de garça aqui, me explica. Que eu não sei, procurei e não achei. Mas tem esses dois nomes, mas o foco principal é nessa garça aqui, que é heron. Quando eu pesquisei no site lá do National Geographic, tem essas duas coisas. Fala que acho que a crane tem a ver com o símbolo de paz, né, sabedoria, coisa boa assim. E esse heron é mais pra coisa do outro mundo, misterioso, místico, que quem viu o filme deve entender que tem essa coisa mística mesmo, outro mundo, né, essas coisas assim, então é bem, já tá bem assim na cara, né. Tem essas outras simbologias. Você vê como é antigo na cultura japonesa, é dito que a primeira citação de garça, assim, essa coisa mística, tá lá no Kojiki, a professora Mariko Nagai. Fala, tem uma citação, não é citada explicitamente, que é garça ali. Mas ela disse que dá a entender certamente que é uma garça ali, né? E o Kojiki, não sabe, é lá do ano 712. 712, pra você ver como é antigo isso aí, lá na era Heian, né? E também temos um yokai garça, a Osagibi, né? Que é este aqui. Não vou falar muito sobre ele. Não vou falar nada, só vou falar que tem um yokai aqui, porque isso é pra sexta-feira yokai, né? Isso aqui é só pra falar que tem um yokai de garça, pra você ver que não é só a garça, o animal em si, que tem um simbolismo, né? Temos um yokai também. E também temos e também de grande importância, a gente tem uma peça no Teatro No, chamada Sagi, que é garça japonês, né? Que é baseado na história do conto de Heike, né, escrito lá para os anos de 1300, né, que nela o imperador Daigo avista uma garça e ordena que ela seja capturada, né. Aí ele acaba, quando captura, né, ele acaba se deleitando, né, apreciando muito a dança que ela estava fazendo ali e tudo, e depois ele liberta ela, que ele gostou tanto do que a garça fez, né, ficou tão feliz, ele solta ali. E aqui os atores, né, como tá aqui, usam esse traje branco assim para simbolizar a pureza da garça, assim. E normalmente é muito necessário ter máscaras no Teatro No, mas para esse daqui eles não usam, eles usam chapéus, coisas assim. E para fazer isso, e normalmente quem faz esse papel é um idoso, uma pessoa muito, talvez o mais velho ali do grupo, ou os mais novos. Porque é dito que eles têm mais ligação com o outro mundo, essas duas pessoas, talvez porque tá mais novo, né, ainda tá criando a vida, então ainda tá mais perto daquele outro mundo onde ele veio para nascer, e quem tá idoso porque tá quase morrendo, então tá mais perto de voltar pro outro mundo, né, eu acho que é isso, não foi falado onde eu li. Então são esses que normalmente fazem isso porque, como eu falei, né, que as garças simbolizam essa coisa de outro mundo, né, essa coisa espiritual. Então, tem isso. E também temos uma outra dança que tá não sei se está no thumbnail, deve estar no thumbnail que eu coloquei, né? As pessoas se vestem assim, de garça,
O nome é Shirasagi no Mai, né? A dança da garça branca. Não dá pra ver que ela é branca, né? Ela é realizada regularmente no templo Senshouji, né? Em Tóquio, desde 1652. Se eu não me engano, pro período Edo. Mais ou menos essa data aí, né? Mas ela tem uma origem mais antiga ainda, lá pra Era Heian, no século... Não, mas século XI, por volta da Era Heian. Como vocês podem ver, aí que eu botei ali, vai estar aparecendo de onde eu peguei esse vídeo, que na gravação não tem nada, né? Eu tô falando aqui como se tivesse, mas na gravação eu não tô vendo nada. Na edição eu vou colocar, né? Como elas fazem a dança, bem legal. Eu achei bem legal como é que faz, só pelas fotos que eu vi e pelo vídeo ali, né? Pô, que dança linda, né? Muito legal isso. Mas eu não posso passar muito também, senão pode tomar strike aqui, né? Bom, é isso, a referência que eu encontrei. Uma coisa rápida aqui pra falar, né? Não queria falar exatamente do filme, porque o meu canal não é focado nisso, né? Mais em história e cultura do Japão, então falar desses aspectos culturais que tem no filme, né? Sobre a garça, que é bem focada ali, né? Que não tem outros assim. Se souber algum outro, né? Comente aqui. Se tiver alguma outra dica de outro filme do Estúdio Ghibli que eu possa ver. Eu já assisti a Princesa Mononoke, que tem bastante coisa de cultura japonesa ali. Nossa, tem coisa demais. Ainda vou fazer vídeo. Se isso aqui der legal, eu trago logo da Princesa Mononoke, né? Aí eu assisto de novo, que é um filme muito bom. É isso aí. Como eu falei, na descrição tem o link pro meu grupo lá no WhatsApp, a gente conversar sobre o Japão e tudo mais. E é isso aí, meus queridos amigos. Até a próxima.